Sem dúvidas, a modelagem booleana pode te trazer um workflow muito mais rápido e não destrutivo, o que é bem vantajoso quando estamos prototipando ou trabalhando com algum cliente que tende a pedir modificações recorrentes no modelo. Porém, este approaching vai gerar uma topologia menos controlada e, consequentemente, artefatos de shading vão ser recorrentes. Neste vídeo, a gente vai falar sobre a prática booleana, normais, artefatos de shading e como contornar o mais desafiador deles, quando estamos fazendo buracos em superfícies curvas. Então vamos lá, com um arquivo novo, vamos falar sobre então booleanos, deletando a câmera, a luz, selecionar o meu cubinho, apertar Ctrl 2, Ctrl 3 na verdade para colocar um subdivision, e eu vou aqui nos modificadores, vou aplicar esse subdivision. Vou entrar no modo de edição e Alt Shift S para eu apertar 1, colocar 100% aqui para deixar esse cubo subdividido realmente uma esfera. Então agora isso aqui realmente é uma esfera, beleza? Vou adicionar um cubo, entrar no modo de edição desse cubo, S Shift Z para excluir o Z dessa transformação, então eu só estou escalonando no eixo X e Y. Vou fazer uma barra mais ou menos assim. Voltar para o modo objeto e puxar ela para cima, no eixo Z, beleza. Agora eu quero dar um acabamento arredondado aqui para essa barra. Então eu vou adicionar um bevel aqui nesse caso, beleza. Eu vou adicionar aqui 5 segmentos, mais ou menos. É importante que esse bevel aqui não esteja alto o suficiente para tocar esses últimos edge loops aqui. Então a gente vai deixar um espacinho entre eles, mais ou menos assim tá bom. E agora, lá nas minhas preferências, eu vou me certificar que eu estou com o Bool Tool ligado. E aqui o Bool Tool ele vai abrir opções de operações booleanas para a gente dentro do Blender. Então é um add-on que já está nativo aqui do Blender. Apertando N, vou abrir a minha barra de propriedades e aqui vai surgir uma aba chamada Edit. Eu clico aqui e você vai então encontrar o Bool Tool e as operações disponíveis aqui nessa parte. Então agora eu vou selecionar o meu objeto que vai fazer o corte nessa esfera, vou segurar Shift, selecionar a esfera e selecionar o Brush Boolean Difference. A gente já vai ter então um buraco acontecendo aqui nessa esfera, beleza. Eu vou dar um acabamento mais arredondado nesse corte que a gente acabou de fazer. Então vou selecionar a esfera e vou adicionar um bevel para ela também. Só que o bevel aqui está acontecendo em todos os ângulos dessa esfera, então pode perceber que o bevel também está atuando aqui nessa área. A gente vai então delimitar o método para angle. Então dessa maneira o corte só vai começar a acontecer, né? O bevel só vai começar a acontecer a partir de ângulos que forem maiores que 30 graus. Eu vou diminuir a intensidade desse bevel aqui, mais ou menos assim tá bom. E aqui a gente já tem então um buraco numa esfera. A princípio foi moleza, tudo tranquilo, mas quando a gente começa a fazer a parte de shading desse objeto, a gente vai começar a perceber que alguns problemas vão começar a pintar no meio do caminho. Então vamos lá, eu vou selecionar os dois objetos aqui e vou dar um Shade Smooth para eles. O Shade Smooth funcionou, só que aqui a gente já começa a perceber que alguma coisa não está bem legal. Eu vou mudar meu Viewport Shading para Matte Cap. E vou selecionar esse Matte Cap aqui, que tem uma parte bem reflexiva, que ajuda a gente bastante a entender o que está acontecendo ali. E esse buraco não está perfeito. Beleza, o que pode ser, né? O que pode estar acontecendo aí? Tem um modificador aqui no Blender que geralmente resolve esse tipo de problema. A gente vai tentar adicionar ele aqui no Add Modifier e vamos adicionar o Weighted Normal. Ele deu um aviso ali que a gente precisa habilitar o Auto Smooth para esse modificador aqui fazer efeito. Então, o Auto Smooth a gente vai acessar essa aba Object Data e vamos expandir normais e selecionar o Auto Smooth. Olha ali que alguma coisa aconteceu, deu uma melhorada, mas ainda assim não tá bacana essa parte aqui do nosso shading. E corrigir esse problema é um grande desafio aqui, porque se o Weighted Normal não corrigiu, como que a gente pode fazer essa correção dessas normais? E afinal, o que são normais? Senta que lá vem a história.
eu vou aplicar esses modificadores que a gente fez, esses booleanos, para acessar as faces desse objeto que a gente acabou de criar. Então, selecionar meu objeto, entrar no modo de edição para revelar as faces desse objeto. Vou selecionar todas elas, apertar Ctrl T para transformar todos em triângulos, Alt J para transformar em quadrados, e vou aumentar esses face angles aqui para ele aproveitar ao máximo tudo que ele puder gerar de quadrado. De faces quadradas ele vai gerar. Eu vou abrir então aqui as opções do Viewport Overlays e eu vou habilitar as opções de normais. Então, por exemplo, essas aqui, todas essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui, elas representam para onde cada face desse objeto está apontando, né? Elas ajudam o Blender, então, a calcular como é que vai ser o shading de um objeto, como é que vai ser o reflexo de um objeto. E aqui nessa parte a gente começa a perceber esse reflexo acaba quebrando nessa região aqui, porque algumas dessas faces aqui estão levemente apontando para direções diferentes, fazendo com que este efeito aqui do reflexo acabe aparecendo meio quebrado, né, desse jeito. E não só as normais das faces ajudam o Blender a calcular esse reflexo, mas também a gente tem as normais de cada vértice de cada face, assim como a gente também tem as Split Normals, que são mais ou menos as normais customizadas que a gente pode alterar aqui no Blender para ajudar ele a interpretar melhor como é que vai ser o reflexo de certo objeto. Muito bem, então, vamos voltar aqui para o nosso modelo como ele estava antes. Vou apertar Ctrl Z para voltar aqui para esse ponto antes de aplicar então os booleanos. Então, para resolver esse artefato de shading que a gente está tendo nessa região, a gente vai pedir o auxílio de um modificador bem pouco conhecido aqui no Blender, que é o tal do Data Transfer. Esse modificador aqui, a gente vai usar ele para pegar as normais de um outro objeto que esteja com as normais intactas e perfeitas do jeito que a gente precisa, para colocar exatamente nessa região defeituosa aqui do meu modelo que recebeu esse corte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa esfera, selecionar ela, Shift D, e eu vou ter aqui então uma esfera intacta, sem o corte, ou seja, com as normais perfeitas do jeito que eu preciso. Eu vou deletar todos os modificadores que eu tenho para essa esfera, que eu não preciso de nenhum deles, e vou devolvê-la para o mesmo local dessa esfera aqui, apertando Alt e G. Agora eu vou aqui no meu Outliner, vou clicar duas vezes em cima para renomear essa esfera, eu vou chamar ela de Boas Normais. E vou esconder ela aqui no olhinho. Vou então selecionar a minha esfera, que eu quero corrigir as normais. Com o meu Data Transfer, que já está aqui aplicado, eu vou então definir boas normais, clicando, segurando e arrastando aqui nesse campo onde está Source Object. A gente vai soltar boas normais aqui dentro para indicar para esse modificador quem que a gente quer pegar as normais emprestadas. Então, boas normais, a gente precisa delas. A gente vai habilitar essa opção chamada Face Corner Data. E aqui nessas opções a gente vai expandir e selecionar a opção Nearest Face Interpolated. E vamos habilitar a opção Custom Normals. Olha ali que ele já corrigiu essa área aqui, porém ele acabou tapando o nosso buraco. Então, para a gente devolver o buraco nessa esfera, a gente precisa habilitar esse botãozinho aqui, que a gente vai definir uma distância máxima aí para esse modificador aqui atuar. Então, a gente vai habilitar essa opção e vamos definir uma distância máxima bem pequena. Então, vou clicar nessa opção aqui, Max Distance, e vou colocar 0.001, uma distância bem pequena. Pronto! Olha ali, a gente já está então com essa parte corrigida, o buraco está acontecendo. E se a gente vê o antes e o depois aqui, Data Transfer antes e depois do Data Transfer, então esse modificador pouco conhecido, Data Transfer, tem essa capacidade de pegar emprestadas normais de um objeto supostamente correto e transplantar para um objeto que esteja com as normais quebradas e customizar essas normais então para corrigir esse tipo de artefato.
Nesse caso, um dos mais difíceis deles são esses buracos em superfícies curvas, e aqui está o segredo revelado. Obrigado, te vejo no próximo vídeo, tchau!